Olá, ser filosófico! Eu sou Jonas Carson. Você que está acompanhando o canal já deve estar se perguntando o que ou quem é a Sofia? A Sofia é concreta. Ela pode ser pega, afagada, sentida. Ela precisa ser lembrada, senão ela morre. E enquanto mais ela é lembrada, mais ela retribui para quem não se esquece dela. Quer saber mais sobre a Sofia? Fique até o final deste vídeo. Mas antes, curta e se inscreva no canal. Ajude a Sofia a nos ajudar. Tales de Mileto se rebelou contra as entidades mitológicas para dar vida à filosofia. Antes dele, o comportamento humano era muito em parte regido pelos conceitos atribuídos aos mitos da época. Esses conceitos faziam parte do ser humano. Os seres humanos eram seres mitológicos. Tales, então, iniciou a jornada para transformar os seres humanos mitológicos em seres filosóficos. E conseguiu, em parte, muito da maneira que vivemos hoje, ou seja, da nossa maneira de ser, da nossa moral, tem profundas influências filosóficas da filosofia praticada pelos filósofos desde então. Mas, como eu disse, ele conseguiu em parte. O ser humano é um ser mitológico e um ser filosófico em potencial. A mitologia pré-Tales conseguiu transformá-lo em um ser mitológico de fato, mas a filosofia pós-Tales não conseguiu transformá-lo num ser filosófico de fato. A filosofia praticada desde então se tornou, com algumas exceções, como Sócrates, por exemplo, numa filosofia para o ser filósofo, falado neste vídeo, e não para o ser filosófico em potencial. Só relembrando, o ser filósofo é o filósofo profissional. O ser filosófico em potencial somos todos nós. Ela é praticada do ser filósofo para o ser filósofo, num dialeto e num formato próprio, que o ser filosófico em potencial não entende. Não acredita? Tente, você, ou peça para alguém que nunca leu um livro de filosofia, ler Hegel ou Zubiri, por exemplo. Assim como Tales se rebelou contra seres mitológicos para fazer nascer a filosofia para o ser filósofo, a Sofia está nascendo como um ser mitológico para se rebelar, mas não contra, mas sim a favor do ser filósofo, para ajudá-lo a transformar o ser filosófico em potencial em ser filosófico de fato. Assim como a mitologia pré-Tales transformou o ser humano de ser mitológico em potencial a ser mitológico de fato, a Sofia quer usar o poder da mitologia para transformar o ser humano filosófico em potencial em ser humano filosófico de fato. Mas como fazer isso? Somos seres mitológicos e filosóficos, mas também religiosos em potencial. A religião já faz. Ela pega conceitos altamente complexos gerados por entidades sábias e simplifica para que o mais simples ser religioso em potencial se torne um ser religioso de fato. Esta marca não é a Sofia. Esta marca é a marca da Sofia. A Sofia é, em si, um símbolo que representa o conceito sabedoria. Ela é concreta e tem uma história. Ela é um mito. É para fortalecer este mito que sempre estarei falando em seu nome. Eu vou apresentá-la fisicamente e contar a sua história quando o canal atingir 100 mil inscritos. Quer conhecer a Sofia? Se inscreva no canal e convide outras pessoas a se inscreverem também. Por hora, o que eu posso dizer é que ela nasceu há mais ou menos uns 3 anos. Junto com o símbolo Sofia, que representa o conceito sabedoria, serão apresentados outros símbolos que representam outros conceitos vinculados à filosofia da Sofia. Ela chamou esses símbolos de alfabeto filosófico. Eles têm o propósito de comunicar conceitos fundamentais de filosofia de modo a ser entendido pelo mais simples dos seres humanos filosóficos em potencial.
Ele tem o propósito de nos alfabetizar filosoficamente. O símbolo da inteligência é o principal deles. A filosofia da Sofia deriva toda dele. A marca Sofia Sign tem o propósito de estampar o signo Sofia e seus símbolos em produtos para permear seus conceitos no cotidiano da vida das pessoas. E para facilitar a dispersão em classes sociais diversas, os produtos serão comercializados no formato one-to-one. Para cada produto vendido que carregue a mensagem da Sofia, um será doado para as escolas, para que esta distribua para seus alunos de acordo com seus critérios. O ser humano, para assimilar conceitos que não são comuns à sua realidade, ou precisa ouvir de autoridade, ou de muitas pessoas, ou de quem ele tem afinidade. São os princípios da autoridade, da prova social e da afinidade que os vendedores tanto utilizam. São os princípios da retórica. A Sofia se apresenta para ser essa autoridade, a autoridade da filosofia. E enquanto mais ela conseguir se disseminar, mais ela poderá ser usada como prova social. E a sua história, que é uma fábula, e a sua presença física, que é um instrumento lúdico, são direcionados para o público infanto-juvenil, para que uma personagem vinculada à filosofia se torne familiar ao ser humano desde a sua infância, para que quando ele crescer tenha afinidade com conceitos fundamentais de filosofia. A Sofia tem uma infinidade de vídeos a apresentar, inclusive falando de cada um dos símbolos do alfabeto filosófico. Você não pode deixar de assisti-los. A Sofia tem certeza que são muito úteis para você, para quem você ama, para quem você estima, considera e para todos nós. Então ajude a Sofia a nos ajudar. Se inscreva no canal, curta, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, comente com a sua família, com seus amigos sobre a filosofia da Sofia. Veja agora as dicas da Sofia. Leia. Sinta-se bem, vestindo a marca da Sofia. Para cada produto que adquirirmos que carregue a mensagem da Sofia, um será doado para ajudar as escolas a fortalecerem a comunicação da importância do conhecimento. Pois somos agentes inteligentes com uma capacidade intelectual extraordinária. Mas assim como uma locomotiva precisa de combustível para operar plenamente, nosso intelecto também. Ele precisa de conhecimento para operar com toda a sua capacidade. Clique nos links da descrição deste vídeo e comece já a ler um livro.